Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Você que chegou aqui conosco, muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. Que alegria podermos estar aí perseverando, naquilo que a igreja nos ensina, nos dá como pistas para vivermos um caminho de santidade. Hoje eu quero trazer para você essa exortação apostólica. Talvez você já leu, já conheça, mas vamos retomar alguns pontos importantes sobre ela, É a exortação apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco e vai falar exatamente sobre como viver a santidade, indicações que o Papa dá para a gente de como viver a santidade. Eu não vou falar hoje de toda essa exortação apostólica, gente? Nem daria tempo e seria muito conteúdo de uma vez só. Eu quero falar hoje um pouquinho do capítulo 3, que é quando ele vai falar das bem-aventuranças, tá? E aí depois, na próxima live, a gente fala um pouquinho mais também, tem outros assuntos aqui bem interessantes para a gente, vale a pena retomar, tá bom? Então, você que chegou agora, seja bem-vindo e você pode clicar no seu aviãozinho aí e convidar mais pessoas para estar conosco agora, tá bom? Depois essa live vai ficar gravada e eu tenho certeza que o conteúdo dela vai iluminar a nossa vida nesse desejo, nesse propósito de vivermos a vontade de Deus, que é a santidade. Então vamos lá. Eu acho interessante quando o Papa Francisco, ele fala que a vida da santidade, ela está intimamente ligada à vida da misericórdia. E é mesmo, gente? E aí ele utiliza da palavra de Deus para ilustrar esse momento, para falar conosco e até mesmo para nos convencer dessa necessidade, dessa importância de vivermos aí a santidade. O Papa ele vai ressaltar aqui em alguns momentos nessa exortação que santo é aquele que sabe comover-se e mover-se para ajudar os miseráveis e curar as misérias. Olha só. Então, todo aquele que se comove e se move para ajudar aquele que necessita, ele vai também tendo aí um coração aberto a imitar o próprio Cristo, gente, a imitar as ações misericordiosas de Jesus, a agir com misericórdia. Por isso que ele também vai falar para a gente que a vida de santidade, ela está estreitamente ligada à vida de misericórdia, tá? Ele coloca assim, não como um tratado de santidade, mas como um convite à santidade. Logo no início dessa exortação, ele fala sobre o espírito de alegria, Sabe, gente, os santos, eles passaram por muitas provas, eles passaram até mesmo por situações difíceis e delicadas, mas havia algo que reinava no coração e nas ações dos santos. A alegria, a alegria de poder imitar Cristo, a alegria de seguir o exemplo de Cristo, a alegria de unir a vida ao Evangelho, a alegria de ser iluminado pela palavra de Deus, a alegria de poder viver a riqueza da Igreja Católica, Então vamos olhar aí para essa expressão do Papa Francisco e trazer também, desejar ter no nosso coração esse espírito de alegria, porque a alegria, gente, ela atrai, A alegria atrai, a alegria cativa. E você consegue perceber quando uma pessoa, ela expressa essa alegria. Você percebe isso porque é algo que acontece de forma natural e resplandece na vida da pessoa. Não é uma coisa forçada, não é aquelas brincadeirinhas para todo mundo rir, não, É realmente uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas, tá? Então, o Papa,
todos os capítulos dessa exortação, tudo aquilo que ele vai sinalizando nessa exortação apostólica, ele segue aquela linha mais profunda do magistério dele, que é justamente ele aproxima aquilo que a igreja é da carne do Cristo sofredor, gente. Então ele faz uma ligação aí muito bonita e muito profunda, ensinando a gente também a unir esse mistério, essa mística que muitas vezes está dentro das situações que nos são de sofrimento. A gente vai unindo o nosso ao de Cristo e a gente vai percebendo o sofrimento de Cristo também, santificando e fortalecendo cada um de nós, tá? Logo no início também dessa exortação, ali por perto do número 4, o Papa diz assim, ó, que os santos que chegaram à presença de Deus nos protegem, amparam e acompanham. Então, nós, mais uma vez, na semana passada eu falava para vocês um pouquinho sobre Catarina de Sena, dando exemplo aí do que os santos viveram, como que eles viveram para poder chegar à santidade. Então, aqui hoje também eu recordo e reforço para você, né? Aquilo que o Papa acabou de dizer aqui nessa exortação apostólica, que os santos que já chegaram na presença de Deus nos protegem, nos amparam e nos acompanham. Então, a santidade a que Deus nos chama vai crescendo em cada pequeno gesto do nosso cotidiano. Muitas vezes, gente, nós, quando falamos de uma vida de santidade, a gente fica imaginando só aqueles atos, assim, aqueles comportamentos, aquelas atitudes que parece que está muito distante da gente, né? Algo que parece que é inatingível pelas nossas atitudes. O Papa vem falar justamente que a santidade no cotidiano da vida, ela vai se construindo naqueles pequenos gestos que nós fazemos e ali vamos sendo atraídos então pelos exemplos de Cristo, pelos modelos dele, e a gente vai, não que nós vamos copiando, mas nós vamos imitando mesmo o agir de Cristo, tá? É muito interessante a gente perceber isso. Então, como eu falei para vocês, né, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das bem-aventuranças que o Papa fala no capítulo 3 da exortação apostólica. Lá ele vai falar sobre os 8 caminhos da santidade, né? Então ele vem iluminando a gente. Eu peguei aqui na palavra, né, essa passagem das bem-aventuranças, que muitos também falam no Sermão das Montanhas, né? E aqui eu peguei a tradução no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e ali diz assim, né? Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Conforme a gente vai lendo a palavra, é gostoso quando a gente vai imaginando, né, como é que foi aquela cena. Jesus subindo as montanhas e ali sentando, né? Os seus discípulos aproximaram-se dele e então, abrindo a boca, ele começou a ensiná-los dizendo... Já pensou? Você consegue imaginar essa cena? Jesus subindo a montanha, se assentando e os discípulos indo assim ao encontro dele, se sentando também para ouvir. Atitude de discípulo mesmo, né? O Papa não escreveu isso daqui na exortação, mas eu vejo que todo o caminho de santidade também é um caminho de discipulado, né? Seguindo ali aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que ele vai falar conosco, aquilo que ele nos exorta, tá? Então isso precisa estar presente na nossa vida e presente no nosso dia a dia. O que Jesus começou a falar para os discípulos ali? Bem-aventurados pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. O que será para nós esses pobres em espírito, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu gosto muito desta bem-aventurança, né? Como que a pureza do nosso coração nos ajuda a ver a Deus, a contemplar a Deus, a experimentar Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, como isso nos ajuda a estar próximos de Deus, né? Bem-aventurado os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Gente, é muito bonito e muito profundo, né? Tanto é que o Papa fala daí dos 8 caminhos de santidade. Você vai ver que ele vai citando uma a uma, né? E lá na exortação apostólica, quando você vê aqui, né, bem-aventurados pobres no espírito, o Papa, ao terminar de colocar a reflexão dele, ele diz assim, ó, ser pobre de coração, isso é santidade. Então, que nós possamos também pedir que o Espírito Santo nos conceda essa graça, da gente aprender a ser pobre de coração, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é ser pobre de não ter as coisas materiais, de passar necessidade, de andar maltrapilho. Não, gente, é não ser apegado, é ter um coração de pobre que só tem alguém, uma pessoa dentro desse coração, Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é a maior riqueza de todos, mas não tem outros atributos ali dentro do coração que fica preenchendo e tomando espaços e muitas vezes confundindo a nossa visão, tá? Quando o Papa fala, quando a bem-aventurança fala dos que choram, o Papa fala assim, ó, reagir com, aliás, quando vai falar sobre a humildade, né? O Papa fala assim, reagir com humildade e mansidão. Isso é santidade. Olha bem, gente, reagir com humildade e mansidão. Isso é santidade. Como que nós temos reagido diante das situações, né? Será que realmente a humildade tem reinado no nosso coração? Fica aí para nós uma dica também de conhecer um pouquinho mais sobre a humildade, essa virtude tão importante, né? Que realmente faz toda a diferença no nosso comportamento, toda a diferença no nosso agir, tá? Seguindo aí as bem-aventuranças, quando vai falar dos bem-aventurados que choram, o Papa ele fala assim, ó, saber chorar com os outros, né? Eu vejo que quando nós choramos com os outros, nós não estamos fazendo um teatro, nós estamos de verdade nos compadecendo da dor que o outro passa, do sofrimento do outro, né? Nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, não porque nós somos chorões, não é isso, é porque o nosso coração, ele também se compadece pelos irmãos que sofrem, né? Então, saber chorar com os outros, isso é santidade. Quem fala essa frase desse jeito é o Papa Francisco nessa exortação apostólica. Depois, quando a gente vai olhando aqui, né, a hora que vai falar bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, o Papa fala assim, ó, buscai a justiça com fome e sede, né? É querer ser justo, ter um coração justo, ser justo nas suas atitudes, ser justo na sua maneira de falar, de olhar, de se comportar. Então, gente, nós precisamos, para poder viver tudo isso, da graça do Espírito Santo, né? Porque é essa graça do Espírito que vai nos educando na vontade de Deus, que vai nos transformando à vontade de Deus, né?
Então, vamos também entender que para a gente viver essas bem-aventuranças, que são aí os 8 dicas, 8 caminhos para a santidade, que nós também precisamos, acima de qualquer coisa, né, dessa graça do Espírito Santo. Então a gente também precisa ser próximo dele, para que ele nos ajude e ele nos auxilia, né? Podemos até nesse momento dizer: vem Espírito Santo, vem nos dando entendimento. E quantas vezes a gente percebe que as pessoas resistem ao Espírito, né? Resistem a essa graça. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho, né? Quando fala aqui na palavra, na sequência, né, sobre a misericórdia, né? Bem-aventurado os misericordiosos, o Papa fala assim da gente olhar e agir com misericórdia. Gente, a misericórdia não é ser bobo. Ser misericordioso não é ser bobo, não é viver escravo de alguma situação. Ser misericordioso realmente é acolher o outro diante de todas as limitações e de todas as dificuldades que aquela pessoa está passando, né? Eu gosto muito daquela passagem do filho pródigo e eu gosto muito de olhar ali e contemplar a atitude daquele pai que, ao meu ver, ali é o pai da misericórdia. Mostra pra gente o que uma pessoa misericordiosa faz com a outra, né? Então, o Papa diz assim, que olhar e agir com misericórdia, isso é santidade, né? Vamos aprender a olhar com misericórdia, vamos aprender a agir com misericórdia, vamos aprender a ser misericordioso. Olha, gente, eu quero assim louvar a Deus, porque eu não estou sozinha aqui, eu estou com você. E se você está aqui comigo, você também deseja, como eu, alcançar a santidade, viver a santidade no seu dia a dia, né? Você conhece mais alguém assim? Que tal você convidar ela para vir aqui refletir com a gente? Tenho certeza que isso vai ajudar, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui então também, né? O Papa fala assim que manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isso é santidade. Olha, nesse tempo litúrgico que nós estamos vivendo, a gente vive uma oportunidade espetacular de purificar o nosso coração, de converter as nossas atitudes, de busca da conversão. E todas essas bem-aventuranças que a gente está falando aqui, seguindo o próprio exemplo que o Papa Francisco nos deu através da exortação apostólica, é realmente para que nós possamos ser santos. Nós não vamos ficar falando para os outros ser santo. Isso aqui é conteúdo para nossa santificação, para nossa santidade, né? Então, olha isso que bonito. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isso é santidade. O que será que tem manchado o amor no teu coração? O que tem ocupado o lugar do amor verdadeiro no teu coração, no teu pensamento, nas tuas atitudes, no teu olhar, no teu falar, nas tuas amizades, né? Na sequência, o Papa fala assim: semear a paz ao nosso redor, isso é santidade. E eu gosto muito de falar sobre essa questão da paz, porque a gente pensa que a paz é só um estado de espírito, né? Gente, a paz é muito mais. Nós só conseguimos sentir, degustar a paz, porque a paz é a certeza da presença de Deus com a gente. Então, semear a paz ao nosso redor é semear o que nós estamos experimentando na presença de Deus com a gente. É semear aquilo que a presença de Deus realiza em nós. Tá vendo só? Então vamos lá, gente. Vamos viver a santidade semeando a paz ao nosso redor. Não vamos ser aquelas pessoas que provocam e produzem as discórdias, as contendas, as brigas, os desentendimentos.
vamos ser aquelas pessoas que realmente promovem a paz, levam essa presença de Deus no meio do povo. Olha aí, gente, né? Quando nós olhamos assim, né, para todos essas bem-aventuranças, eu achei assim muito interessante quando o Papa vai dizer assim que abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas. Então, para que eu possa viver essas bem-aventuranças, o que eu tenho que aprender a fazer? Abraçar na minha vida diária o Evangelho, conhecer a palavra mais e mais, né? Então, é um exemplo, é uma dica, é algo que a gente vai aprendendo, né? E a grande regra do nosso comportamento aqui é realmente essa bem-aventurança, que é a dos bem-aventurados, os misericordiosos, né? Aqui está a grande regra do comportamento cristão, né? Conforme Mateus fala e conforme o Papa Francisco nos sinaliza, tá bom? Então hoje eu quis trazer para vocês, nesse pequeno momento aqui de conversa, né, um pouquinho da palavra de Deus, mas pautada no que o Papa Francisco, estamos aí celebrando, né, aniversário do pontificado dele, é um dia próprio para a gente louvar e bendizer a Deus pela vida do Papa Francisco e também louvar e bendizer a Deus, gente, porque ele quando iniciou o seu pontificado, ali no momento que ele foi apresentado para nós como Papa eleito, ele pediu para que a gente pudesse rezar para ele, né? Então que a gente possa aproveitar esse dia, esse momento e orar mesmo para o nosso Papa, para que ele seja sempre dócil à ação do Espírito, que ele seja fortalecido em tudo aquilo que implica a condução da nossa igreja, mas também a sua saúde, não é verdade? E que a gente possa ouvir a voz dele. Estou deixando aí para você essa dica, você que deseja realmente cumprir a vontade de Deus na sua vida, vivendo a santidade, vá em busca aí dessa exortação apostólica que eu acabei de citar para vocês, né? A exortação apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco, que está falando sobre a santidade. Vai lá, você consegue ler ela por aí. Nós temos acesso ao material online dessa exortação apostólica, nós podemos ler e conferir as dicas, né, os desafios que o Papa apresenta, mas sobretudo também essas regrinhas de ouro, né, esses caminhos maravilhosos aí, como essa das bem-aventuranças. Eu quero até repetir para você só as últimas frases ali que ele foi falando, né? Ser pobre de coração é santidade. Reagir com humildade e mansidão é santidade. Saber chorar com os que choram é santidade. Buscar a justiça com fome e sede é santidade. Olhar e agir com misericórdia é santidade. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor é santidade. Semear a paz ao nosso redor é santidade. Então, gente, vamos aí abraçar diariamente na nossa vida a palavra de Deus, o Evangelho, para que a gente possa assim ir cumprindo essa vontade de Deus na nossa vida, a nossa santificação. E eu desejo mesmo que você sinta vontade de ser íntimo, de ser próximo da palavra de Deus. E hoje, como eu falei para você dessa exortação apostólica, que você sinta o desejo mesmo, sabe? De conhecer aquilo que a igreja nos ensina através da voz do Papa, tá bom? Olha, um grande abraço para você.